Bom dia, bom dia. Dia 7 do nosso devocional de 40 dias, Plenitude, da Camila Vieira. Então vamos lá. Hoje a nossa passagem é João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então hoje o dia 7 é a vaga da filha do rei. A autora, ela conta no dia de hoje que ela tem uma fala que sempre quem tá no carro com ela começa a rir quando ela se pronuncia isso. Que quando ela tá chegando no local, no estacionamento, perto de onde ela vai, ela já chega pronunciando em voz alta: cadê a vaga da filha do rei? E que sempre aparece essa vaga, mas que não é qualquer vaga, é a melhor vaga. É a vaga que é perto da porta de onde ela tá indo. É a vaga, a única e exclusiva, em uma sombra em um dia de sol. Uma vaga onde ela consegue estacionar o carro sem que tenha outro carro próximo, que não correr o risco de o carro dela ser arranhado quando outra pessoa vai abrir a porta. E que as pessoas às vezes ficam rindo, falando que ela é mimada por Deus, mas que nunca reparam a autoridade que ela fala isso, com a firmeza que ela fala, e como a vaga, independente do dia, como tá lotado, ela sempre aparece de forma sobrenatural. E ela vem falar da importância da gente se posicionar de quem somos. E aí ela volta, para fazer a reflexão, aquela consciência sobre nós. Que ela vivemos, ela diz, Ela diz, a crença de valor que eu e você emocionalmente temos define como será a nossa vida. Vivemos exatamente o que sentimos que merecemos em nosso casamento, nossa profissão, na relação com os nossos pais, na criação dos nossos filhos, nas nossas finanças e até mesmo na nossa comunhão com Deus Pai. Tudo isso é definido pelas nossas crenças sobre cada área da vida. E ela vem falando, que ela conhece muitas pessoas, que muitas vezes é bem sucedido em uma área, mas em outras não. Eu acredito que todos nós conhecemos pessoas e às vezes somos essas pessoas, nos encaixamos, Quando a gente fez lá aqueles primeiros exercícios de consciência sobre cada área da vida, acredito que todo mundo escreveu lá algo em uma área sua da vida que está em algum desequilíbrio, não conforme gostaria. E ela vai explicar aqui, de acordo com os níveis de conhecimento dela, que eles têm um treinamento, sobre crenças, O que isso interfere, de onde que isso vem? Ela fala que a nossa identidade sempre será a base, que esse desalinhamento, esse desencontro em algumas áreas tem a ver com o quê? Com as crenças que a gente tem naquela área, o bloqueio emocional em relação ao que a gente acredita. E como a gente acredita, a gente se posiciona, Porque os nossos pensamentos criam nossos sentimentos, nossas emoções, que criam nossas ações. Então, aquele sentimento que a gente tem em volta daquilo está criando as nossas emoções, que transbordam nas nossas ações. Isso tem muito a ver, Cris, podia, muitas vezes alguma fala que a gente recebe, que algo fez, desencadeia tantas coisas nos nossos comportamentos, mas por causa do sentimento, que aquilo transborda em nós. Alguma fala que alguém teve, um comportamento, e muitas vezes a gente leva aquilo pro pessoal, tem reações que são discrepantes com o acontecimento, mas isso está relacionado a já aquela crença, aquilo enraizado que a gente tem como verdade. Falo com vocês, quantas vezes uma pergunta, uma fala, e depois a gente se pergunta, nossa, mas por que eu fiquei assim, tão ofendida? O que isso
mostra dentro da gente. Então, a gente vem ler livros, fazer esse devocional. Só por fazer isso não foi pra gente ter realmente esses exercícios de consciência, de buscar essa verdade para sermos libertos, né? Nada muda. Eu acredito que quando a gente, né? Eu amo ler livros. A gente busca, assim, a gente tá buscando uma melhora, uma resposta. Ser diferente de ontem. Aquela máxima do 1% melhor todos os dias. Então ela vem para isso. Que as nossas crenças, né? Que criam nossos sentimentos. Bom dia, Lud. Que cria nossos sentimentos, nossas ações. Vai refletir. E isso tem a ver com a nossa identidade. Que a identidade sempre será a base. E a nossa identidade, ela é ferida de acordo com aquelas crenças. Ontem a gente falou sobre isso, né? No dia 6. Bom dia, Lud, bom dia, tá linda. Sobre os post-its que vamos colocando, né? Sobre os rótulos, sobre os acontecimentos que vieram, que às vezes a gente nem lembra, mas que é uma autodefesa do nosso, né? Emocional, nosso cérebro, bloqueando aquilo para não ficar nos machucando. Só que tá lá, no nosso subconsciente. Aquela memória, mesmo que a gente não tá lembrando, que fica o subconsciente gritando e gerando em nós aquelas emoções. E as nossas ações são respostas disso, né? As crenças vêm, as palavras vêm, geram as nossas emoções e as nossas emoções geram nossos resultados. Então a gente tem que realmente ressignificar, né? Tem gente que fala reprogramação. Eu gosto mais da palavra de ressignificar os acontecimentos. É mesmo aquela coisa assim, né? Quando a gente decide não contar mais uma história de vítima, mas para ser uma história de vencedor, para dar um testemunho. Quando a gente consegue ressignificar, quando a gente consegue mudar aquela situação, por pior que ela seja, né? Maior vai ser o testemunho. Então, dentro disso que ela fala, né? Jesus. O versículo, né, que entrou depois de hoje é João, do capítulo 1 e versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes os direitos de se tornarem filhos. Então, a nossa identidade sempre será a base. Mas qual que é a nossa identidade? Então, seguindo esse princípio, se não me vejo merecedora de ser considerada filha de Deus, eu jamais vou viver a minha real identidade, que é a mais importante e poderosa identidade, que é filha de Deus Altíssimo. E a autora vem falando, né? Chamando a atenção para o versículo que ela escolheu. Que existe uma falácia no mundo, né? Que nós somos filhos de Deus, mas que a verdade não é essa. Que a gente vê isso justamente nesse versículo. Que no texto está escrito, aos que receberam Jesus e creram em seu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes da gente ter esse conhecimento, né? De que Jesus, ele veio para nos salvar, que ele morreu na cruz, que o preço, né, da nossa vida, do nosso pecado foi alto, foi sangue, foi a crucificação de Jesus. Que enquanto a gente não recebe isso como verdade absoluta, do fundo do nosso coração, declama ele como, né, clama ele como nosso Salvador, sente isso, né, porque uma coisa a gente sabe, né, a gente vai lá, passa a Semana Santa, tem os filmes, tem as encenações, mas sabe quando aquela verdade entra, né, a palavra, que ela vem te trazendo um entendimento? Por isso a gente quer, toda essa transformação, ela vem mesmo através da gente buscar a palavra, assim, sabe, a Bíblia. Quando eu comecei a ler e a buscar, eu acredito que é uma experiência única para cada um que vai se revelar. Cada um vai ter uma experiência. E é cada momento, às vezes a mesma palavra, mas pelo momento que você está naquele dia, a palavra ela é viva, né? Então ela vai trazer um renovo, ela vai trazer uma interpretação diferente. E ela diz aqui,
Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, mas não é só confessar, falar assim, não, eu creio que Jesus veio na terra, que ele foi morto, ressuscitado. É você ter esse entendimento de todo o seu coração, sabe? É você entender o quanto isso é forte. E eu consegui entender o quanto isso é forte, o quanto eu entendi os meus pecados, o quanto eu entendi, assim, o quanto eu sou falha e que não era merecedora de tamanho amor. De tamanho amor. Porque pensa, né? Ele diz, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. E assim, no nosso dia, queria que não. Mas quantas atitudes a gente tem que aí vem justamente disso, né? Da identidade. Que a gente fere esse amor tão grande que morreu na cruz por nós. Quantas vezes nos posicionamos, né? Não como mais que vencedores em Cristo, porque Ele já veio, já venceu por nós, mas ficamos desanimados, aflitos, ansiosos, inseguros, murmurando, lamentando. Meu Deus, sabe, uma coisa acontece e a gente fica maior do que todas as bênçãos que a gente já teve. Igual ontem falando, né, sobre prosperidade, que a real prosperidade é aquela que vem de Deus, que ela é um valor tão incalculável e é acessível só através dele, só ele dá esse fôlego de vida. O fato de estarmos aqui não vem do que a gente tem na conta, de uma escolha, de uma decisão nossa. É a decisão dele, esse fôlego de vida. A nossa saúde, o fato de a gente estar podendo andar, de a gente poder ver, estar aqui escutando, se locomovendo, comendo. Gente, com as pessoas, né, não pode comer sozinha, não conseguiu levantar da cama. Quantas pessoas que nunca viram a luz do dia, que não escutaram, que não sabem a sua própria voz, não sabem a sua própria imagem. Como você calcular o valor disso? Isso é incalculável. Quantas vezes que a gente tá lá falando assim, né, dentro de uma situação que é o pior dia, e pensa no seu pior dia, você tem toda essa graça, que ela é incalculável, e que muitas vezes seria o melhor dia de alguém. Pense que nunca pôde enxergar. E o dia que ele pudesse enxergar. Então, no seu pior dia que você tá ali reclamando por alguma coisa, seria conscientemente o melhor dia dessa pessoa que nunca enxergou. Então, assim, quando a gente para refletir, estar no estado de consciência, o quanto isso é forte, sabe? Que em tudo dá graças, como diz a palavra de Deus. Só que a gente, eu pelo menos, tem que fazer esse exame diário, buscando principalmente aqui essa consciência. Então tem um livro que eu ainda não li, mas que o título dele é assim, 30 dias sem reclamar. Tá na minha lista dos próximos que eu quero comprar, né? 30 dias sem reclamar e o essencialismo. Gente, pensar, né? Vamos fazer aqui junto conosco, né? Nós estamos hoje no dia 7, né? Vamos ficar, vai dar os 30 dias sem reclamar. Foi às vezes o propósito de nós quem está acompanhando aí, o Devocional Plenitude. 30 dias sem reclamar. Porque sempre quando vier uma situação, nós vamos lembrar que a super graça, a super mudança de Deus já habita em nós já temos nela. Nós acordamos, nós falamos, nós ouvimos, nós enxergamos, nós estamos na presença de Deus porque nós já somos mais do que filhos deles, nós que cremos e proclamamos Jesus como nosso único Salvador. Então nós vamos fazer aqui o propósito, né? Então nós temos vários propósitos de procurar um jejum. Agora nós estamos 30 dias sem reclamar. Eita, agora é difícil, hein, gente? Difícil, mas é um exercício constante que vai vir para nossa consciência. A consciência de sempre que vier algo para a gente reclamar, nós vamos buscar os motivos que nós temos para ser gratos. Então, os 30 dias sem reclamar vai ser 30 dias de gratidão. Porque sempre que vier aquela luta entre carne e espírito, que vier algum pensamento ruim, nós já vamos imediatamente mandar calar, em nome de Jesus, sair e vir falar a nossa identidade de filho, que nós já somos mais que vencedores. Nós somos filhos amados,
Nós somos filhos amados de Deus porque Ele pagou um preço por nós. O nosso preço foi de sangue. E a palavra dele diz que Ele veio para que tenhamos vida em abundância, para que prosperemos em todas as coisas. Então nós vamos clamar por essa sabedoria de Deus. Porque o momento não nos define. Sabe? Muitas vezes já passou por um momento. Todo mundo já teve um momento ruim. Algum momento que até então às vezes veio um próximo. Aquele tinha sido o pior momento da sua vida. E você passou ele. Não passa. Fala assim, né? Eu não tô querendo incentivar ninguém a tatuar nada. Porque a gente não é pra precisar fazer tatuagem. Mas a única que faz sentido pra mim é que tudo passa ou vai passar. E é pra trazer esse estado de consciência. Que olha, é tão pequenininho. É uma frase, mas assim, com 2 palavras. Vai passar ou tudo passa. Que isso lembra que o pior momento da vida até então, ele passou, te esperou. Tá aqui, você tá continuando. E que o seu dia bom, vamos supor, a gente tá aqui hoje, é um dia, um acontecimento maravilhoso. E ele vai passar também. Então, para ele trazer a gente pro estado presente. Se é ruim, calma, ele vai passar. E se você tá num estado maravilhoso, aproveita ele, porque ele vai passar. Nós podemos estar aqui. Eu com essa mesma roupa, esse mesmo lugar, igual estamos fazendo devocional todos os dias. E vocês aí, da mesma forma que vocês estão em casa, ou com pijama, deitado na cama, eu não sei como vocês estão. Mas se a gente vier aqui depois e sentarmos no mesmo lugar, não vai ser a mesma coisa. Porque não é o mesmo momento. Então vamos aprender dentro dessa consciência de estar presente e lembrar que tudo passa. E o desse tudo passa, aproveitar da melhor forma, maneira. Melhor forma possível. Melhor forma, maneira, ótimo, né? Melhor forma possível isso. Se é um dia ruim, tá lá em consciência, em gratidão, que até que Deus te sustentou. Se é um dia bom, em consciência e agradecer, né? E viver aquele momento. Hoje, com redes sociais, a internet, o mundo de informações que chega, é literalmente o mundo chega na tela do nosso celular. O que está acontecendo no mundo todo, a gente tem acesso em segundos. Muitas vezes que não vai mudar nada. E a gente não aproveita o estado consciente nosso. Né? Igual ontem aqui foi feriado. Então, assim, até mandei lá no nosso grupo, no exercício, já finalizei à noite, quando cheguei, que teve visita técnica junto com os alunos da escola. Cheguei, quis aproveitar meu marido, família, ficamos pro clube jogando de tênis. Então, assim, o nosso estado de consciência de estar presente. Presente, porque a gente está na máxima de vivendo, falando que o tempo está passando rápido demais. Ou será que nós estamos com distrações demais do que realmente não importa? Então vamos buscar o estado de consciência. E esse estado de consciência, ele começa na nossa identidade de filho. De filho amado de Deus. E que ela só vem quando a gente aceita, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como funciona transformar-se em filho? A autora vem e diz: quando eu creio dentro do meu coração que Jesus é Filho de Deus e morreu na cruz para que eu herdasse a vida eterna, e também quando eu abro a minha boca e publicamente confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu dou posse para me tornar filho. Então, quem nunca fez essa confissão de fé, fala igual eu tô falando aqui com vocês. Não, eu sou filho de Deus, eu creio que Jesus é o meu Salvador, que Jesus morreu à cruz por mim. E no nosso estado de consciência, né? Ela vem ainda pedindo para você fazer essa reflexão. Mas essa reflexão e professar com a sua boca publicamente e tenta meditar sobre isso, sabe? Não só que senão eu creio que Jesus é como o meu Salvador. Mas tendo assim, do preço que foi isso. Porque quando a gente vai ter um entendimento, eu tô frisando isso porque pra mim foi muito forte. Eu sempre falava assim, não, Jesus morreu na cruz por mim. Mas é diferente quando a gente tem um estado de consciência disso. E esse estado de consciência veio assim,
do quanto eu sou falha, quanto sou pecadora. Pra mim foi muito forte a questão, assim, de idolatria, sabe? E eu buscava várias justificativas, né? Eu buscava versículos na Bíblia para justificar minha idolatria, porque eu não considerava idólatra. Então eu lembro que tinha um versículo, né, que falava assim, suplicai aos santos. E eu ficava sempre assim. E ele falava suplicai aos santos, mas que não ele era o caminho, a verdade, que o preço da minha vida foi ele, né? E eu ainda sempre vinha e falava assim com amor, né? Eu já converti, que a gente ia conversar sobre isso, e ele falava comigo, pra que eu vou ligar na recepção se eu posso ligar direto e conversar com você? E era ele querendo falar, né? Nós temos acesso direto ao Pai. E aqui em João 14, versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, eu não sei por mim. Então, o amor estava falando isso comigo, né? Que ele confessava Jesus como seu Salvador e que em nome de Jesus ele ia direto ao Pai. E não a todas as promessas, a todos os santos que eu fazia, que poderia suplicá-los, pedir aos almos, né? Igual eu estava falando lá pelos versículos da Bíblia que eu achei, suplicar aos santos, mas que eu não ia direto ao Pai. E por quê? Essa precisa, né? Sabe aquela interlocução? Eu preciso falar com a Ludmilla. E a Ludmilla é filha da Idalina, mas eu não tenho intimidade com a Lud. Então eu vou lá conversar. Vamos pôr no contexto aqui da Bíblia, né? Vou lá suplicar a Idalina para que ela seja uma intercessão para a Lud, para mim. Para conseguir algo lá, uma vaga lá no shopping, para fazer algo. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com a Lud para chegar direto para ela. Então eu vou lá na mãe dela, fazer essa súplica para ela fazer essa ponte. Só que aí Jesus está falando aqui que ele cortou esse véu. Ele é essa ponte. Que em nome dele nós temos acesso a direto ao Pai que tudo fez e que nos criou, que nós assumimos a nossa identidade de filho. Só que dentro disso, quando a gente assume verdadeiramente Jesus como nosso Salvador e nos dá acesso direto ao Pai, verdadeiramente, gente, quando a gente conhece verdadeiramente Jesus, sabe? Não é só uma confissão de boca, tem que ser assim da alma de dentro. Porque quando a gente entende os nossos pecados, meu Deus. E sobre as pautas espirituais, né? A gente falou aqui sobre a mentira. Que Deus não é o pai da mentira. Então, ele não é homem para que minta e se arrependa, né? Então a mentira é um pecado. Mas quantas mentirinhas a gente tem de estimação? Eu não sei vocês, desde quando a gente fez esse dia do devocional, que a verdade liberta, e sobre a autoridade, as pautas espirituais que a gente abre com a mentira. Se vocês têm buscado fazer esse exercício, por menor que for essa mentira, por menor que seja essa omissão, de cortar isso. Então isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento de filho de Deus, de autoridade, de identidade. Para que você vai ficar mentindo se isso não agrada a Deus, se isso está abrindo uma porta espiritual para o inimigo de Deus agir na nossa vida? Então, mentira. Então, entende assim, quando você confessa Jesus como seu Salvador, é muito mais do que uma confissão, porque a sua vida tem que mudar internamente, interiormente. A gente buscar essa conexão com Deus, buscar verdadeiramente agir como filho, sabe? Não é só a gente ficar lá fazendo confissões, publicamente, se aquela verdade não estiver vindo de dentro para fora. E aí tem uma coisa muito forte, né? Que às vezes falando assim, nossa, como ela é perfeita. Não, gente, eu não sou perfeita. Meu Deus, como eu não sou. Como eu tenho buscado essa verdade e pedido a Deus para me moldar, para vir de dentro para fora, para refletir as suas atitudes, o que agrada a Ele, mesmo quando ninguém estiver vendo.
Porque assim, eu acho que todo o processo Deus vai nos moldando. Eu lembro uma vez que a gente foi, né, numa igreja, um templo, e eu cheguei lá e eu me senti tão mal. Parecia assim, né? Todo mundo se conhece, isso é muito bonito, né? Nas igrejas evangélicas, irmãos e tal. Mas essa foi uma casa que chegou e parecia assim, os olhares, os pecadores chegando. E conforme acontecia, você via assim, uma pessoa ou outra que já teve alguma coisa numa história, a gente já teve algum contato. E a referência que eu tenho daquela pessoa, ela não é boa. Tipo assim, não é boa. Sabe, às vezes foi injusto, foi desonesto, algum negócio, sabe? E aquilo lá, a reflexão que me veio, não é nem pra julgar, porque a pessoa tá ali, conhece a verdade, ela, com certeza algo mudou em uma atitude, né? Principalmente no mundo hoje, que quando tá todo avesso, que quando a gente vai falar de Deus professar, quantos rótulos já ganham, né? Os postistas do mundo, mas lembrei-se, né? Que a gente não veio para agradar esse mundo. Simplesmente porque você tá falando de Deus. Então, se a pessoa tá posicionada ali, com certeza alguma atitude mudou. Mas eu não tenho essa convivência mais com essa pessoa. Mas me veio essa reflexão, assim, lá dentro. E quando vai essa reflexão, às vezes depois olhando as pessoas na rua, né? Porque vários contextos também em relação do que tem no evangelho e do que é, né? Mas muito da gente fugir da aparência do mal. Porque dependendo disso, aí eu tô aqui falando de vocês, né? Fazendo devocional, aí eu não, as pessoas acham assim, se eu estiver lá num clube jogando um tênis porque eu tô sentado na mesa, porque tem bebidas lá, lá tava bebendo. Gente, eu nunca fui de beber, quem me conhece sabe. Mas eu sempre estive junto com as pessoas. Eu sempre respeitei esse espaço, sabe? Antes com menos consciência do que eu tenho hoje. Mas era algo que pra mim nunca fez sentido, nunca me preencheu, eu nunca gostei. Tentei e tá tudo bem, em que não tem que ser uma santidade pro outro, pra mostrar. E quem sou eu pra julgar alguém? Entende? Do que tá fazendo. É um estado de consciência. Quando vem várias pessoas, eu sempre escuto. Ontem mesmo eu escutei, a gente deve ser tão bom, não precisar beber. Tipo, essa pessoa que consegue ficar sem beber, pra mim não faz diferença. Entende? Às vezes também, em relação, quando a gente vai falar de mesas e lugares, precisa da gente ali pelo exemplo. Do exemplo que, tipo assim, pode estar ali sem beber. Sabe? Eu quero que vocês levem isso para todos os contextos. Não só ali da bebida, dos exageros, mas do que a sua verdade, do que você é, que não só se moldar o ambiente. A gente tem que ter cuidado com os ambientes, mas dentro do ambiente a gente tem que posicionar a nossa verdade. E a verdade que nós vamos posicionar é aquilo que a gente tem aqui, consciente, dentro do nosso coração, porque os nossos sentimentos geram nossas emoções, que geram nossas atitudes. Então tem que ser uma busca contínua por essa verdade. Então quando eu falo assim de Deus entrar, né, e tava falando desse ambiente, quando eu fui, acho que foi já Deus me trazendo a consciência, minha filha, me conhecendo verdadeiramente, né, porque quando, assim, Jesus entra, algo muda. A gente não muda. As coisas acontecem de uma forma que você fala assim, só Jesus poderia ter feito, só Deus poderia ter feito isso aqui. Você vê realmente as respostas de orações. E a gente quer falar, né? Todo mundo quando tem um testemunho, a gente quer contar, a gente quer falar de Deus. Sabe quando você está vivendo uma experiência que é maravilhosa? Então, é natural, você conhece Deus, você quer falar de Deus. E aí, a gente quer falar de Deus. Mesmo que as pessoas achem que a gente tem que ter uma veste de santidade, de ser perfeita. Às vezes a gente só tá querendo falar das nossas experiências e às vezes o mundo acha que isso pode gerar apontamentos para nos julgar. Então já falando, nosso perfeito foi ele, foi crucificado, mas que busquemos nele essa intimidade, essa proximidade. Mas essa experiência me trouxe a reflexão
do quanto a gente tem que buscar essa intimidade com verdade, com atitudes, e buscar todos os dias essa identidade de filho de Deus. E essa identidade não só para ter acesso a tudo que a palavra dele nos promete, mas realmente para não envergonhá-lo, sabe? Porque às vezes a gente tá aqui e fala alguma coisa e vem lá daquele estado nosso de consciência atrás, dos traumas, das crenças, e a gente já tem uma atitude que não glorifica ele, o nome dele. E isso presente às pessoas, sabe qual é o pior? As pessoas muitas vezes não vão falar da gente, olha lá, vai falar o nome de Deus. E a gente, sabe, fugir da aparência do mal é isso. Porque a gente tá sendo um instrumento, em vez de levar a palavra, para aquela pessoa pecar ali contra o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão. Então a gente, muitas vezes, eu observo que é isso que fala lá, ó. Fica lá falando de Deus, mas olha a atitude dela. Ela fica falando de Deus, a atitude dela. Então, muitas vezes assim, gente, a minha reflexão hoje, é lógico que o estado de consciência da gente vai mudando o nosso conhecimento e aí também as nossas atitudes, né? Os nossos pensamentos. Mas hoje, se eu tô no clube, eu fui com a minha família, que eu gosto de tomar sol, entrar na água, eu não vejo problema de estar com roupa de banho. É lógico que tem aquelas questões, eu já fui assim, tipo, uma roupa que era mais aberta, um decote, uma questão que não é legal sensualizar nosso corpo. Mas acredito assim, eu tô lá numa praia, eu tô num ambiente, sabe, que eu não sei vocês, mas eu converso com Deus o tempo todo. Assim, meu momento maior de intimidade com Deus, que quando ele tá fazendo aquele jejum, que eu li a palavra, eu fui tomar banho e veio tão forte. E a gente tomou banho como? E Deus falou comigo, meu Deus, quantas reflexões no banho, sabe? Se ali a água e tudo. Então, se Deus está conectado com a gente, ele vai a gente em todos os momentos. Então isso tem muito mais a fugir da aparência do mal. É lógico que isso veio também de muitas doutrinas do homem, do que o homem fez e não do que está na palavra. Mas independente assim das doutrinas e tudo, eu vejo muito mais em relação a gente fugir da aparência do mal, de não ser esse instrumento muitas vezes pelo nosso estado de consciência, tá ok, mas ali a gente pode estar sendo um instrumento da aparência do mal na vida do outro, do que ele vai falar. Então, se a gente pode evitar, tá dando para entender o que eu tô querendo falar? Então vai. Então, pra gente já encerrar aqui, né? Como todos os dias nós temos uma atividade. E a nossa atividade hoje, ela fala da confissão, né? Para você fazer no nosso... Depois da oração, tem um modelinho aqui para quem ainda não fez sua confissão de fé de Jesus, né? Como seu Salvador. E busca fazer ela, gente, assim, com consciência, diariamente, né? Eu fico assistindo as pregações aqui do David. E aí no final ele sempre faz aquele momento. E eu levanto e fico aqui. A gente fica rindo, você vai fazer todo dia esse voo? Porque, mas meu Deus, estou te confessando aqui com minhas palavras, para que isso venha nos meus sentimentos, minhas emoções, mas se eu ainda não estou com as atitudes certas, me ajuda que eu não a confessar isso também com todo o meu ser, não só com as palavras de dentro, sabe, da boca para fora, mas que seja sempre de dentro. E o nosso exercício hoje, ela vem perguntando assim, ó, não precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus para saber quando tem acertado e quando tem errado. Quando seus resultados agradam ao seu Pai no céu e glorificam o nome dele. Ou quando suas escolhas têm entristecido o seu Senhor. Então, com o objetivo de colocar luz na sua vida até aqui, de gerar verdade e mudança, conduzindo você para uma identidade que reflete seu Pai,
Escreva nas linhas a seguir tudo que existe na sua vida hoje, que você precisa transformar ou eliminar. Quais os maus comportamentos? Quais os pecados de estimação que destrói sua intimidade com Deus? Quais os novos hábitos que você precisa inserir na sua vida para transformar suas crenças sobre Deus e sobre quem você é para Ele? Então, as atividades são essas, né? Quais comportamentos preciso eliminar da minha vida? Qual exemplo, gente? Coloquei aqui: gula, preguiça, procrastinação, desorganização, orgulho. Quais novos hábitos preciso inserir na minha vida? Disciplina, consciência, organização, constância, rotina, foco, contrafoco. Bem assim, né? Contramão que a gente viu lá, quem identificou o que a gente precisa eliminar, o que a gente precisa colocar. Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Mando para vocês a oração, vou fazer aqui, mando lá no grupo. Nosso PDF de todo dia, né? Com um resuminho. O louvor indicado hoje, né? Pela autora Usada Amor. E vamos finalizar aqui com a nossa oração. Eu falo agora com Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu clamo ao Deus de Jesus, ao Rei de Israel. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus enche a minha vida e tudo que há em mim, de modo que todo o meu ser seja cheio de Ti. Que todas as minhas convicções sobre mim, sobre o meu valor, sobre o que eu sou capaz de realizar e sobre o que eu mereço viver, sejam agora transformados para tudo que Tu dizes ao meu respeito. Eu clamo que todo o meu passado e toda a disfunção que existia em minha identidade e no meu caráter sejam anulados e que eu receba a identidade que um dia Tu planejastes para mim. Quando me deste vida, eu te agradeço pelo Teu amor de Pai por mim. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia, gente, cheio da graça, da presença, da proteção, do cuidado de Deus. Que a presença dele seja sempre palpável em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.